fará os trabalhos que eu tenho feito. E eles o farão de maneira maior do que eu fiz, porque eu estou indo para o Pai. O que Jesus está dizendo é o seguinte: nós faremos no futuro, hoje, nós faremos. Estamos fazendo ou não? Isso é a pergunta que a gente coloca em nosso coração. Estamos fazendo obras maiores? Porque eu vou para o Pai, ou seja, o negócio agora é com a gente. Eu vou para o Pai, vocês se virem agora. Jesus não está falando assim, mas eu vou para o Pai, então vocês façam a obra. E de fazer a obra. Quer dizer, a gente vê esses grupos aumentando agressivamente, a violência crescendo, e a gente fica perguntando: meu Deus, até quando isso vai parar? Até quando essa violência vai aumentar? Até quando o mundo vai se tornar pecaminoso? Nós tivemos um exemplo agora na pregação de domingo. O pastor falou sobre uma série de problemas que têm acontecido no mundo. Mais de 4 milhões de sites de pornografia e você imagina o quê? E nós, o que temos fazendo? O que temos feito? Estamos fazendo as obras que Jesus tem feito? Se Ele falou que nós faríamos, é que nós temos que fazer, né? Nós temos que fazer de alguma forma, ou orando, ou jejuando, ou pondo seu joelho no chão, ou pregando o Evangelho, ou participando do Filho Mestre, ou vindo nos cultos, vindo na oração. Nós temos que fazer as obras que o Senhor tem feito. Porque senão, a coisa vai pegar para o nosso lado. A igreja vai ser descaracterizada. Não vai ser destruída, vai ser descaracterizada. Não vão ficar uns crentes sozinhos. E a igreja não é sozinha. A igreja existe a partir de 2. Não existe igreja do eu sozinho. Existe igreja da demanda de Jesus Cristo, de grupos, de corpo. E nós precisamos fazer a obra que Deus quer que a gente faça. Amém, irmãos? Como é que está o seu coração com relação a isso? Você tem orado, você tem jejuado, você tem participado, você tem sofrido pelo mundo, você tem paga um preço por esse mundo que está indo de cabeça para baixo, para o inferno? Ó Pai Altíssimo, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, que nos dê coragem para usarmos as armas que Paulo fala em uma de suas epístolas, as armas da milícia de Deus, para que a gente possa lutar com as armas espirituais do Senhor. Amém, irmãos? Vamos tomar posse dessa palavra, irmão, porque o negócio é sério, a coisa está pegando e nós somos responsáveis. Nós somos sal da terra e luz do mundo, amém? Glória a Jesus Cristo por isso. Aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Vamos declarar mais uma vez? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir.
tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, e podes me ouvir. Aleluias. Você crê nisso? Senhor, nós cremos que o Senhor está no nosso meio, porque um dia o Senhor nos prometeu que onde tivesse 2 ou mais reunidos no teu nome, ali o Senhor estaria. E nós cremos nessa promessa. Sabemos que o Senhor já se faz presente nesse lugar, Senhor. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, Espírito Santo, por se fazer presente em nosso meio. Obrigado pela tua graça que nos alcançou nessa noite. Aleluias. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos e adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos e adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro como a ti, não, não há outro como tu, digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos e adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro como tu, não, não há outro como tu, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro como tu, não, não há outro como tu, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro como tu, não, não há outro como tu, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro como tu, não, não há outro como tu, não há outro como o Senhor, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, não há outro como o Senhor, digno de toda a glória, de toda a honra, Senhor, de toda a nossa adoração nessa noite. Nós bendizemos o teu nome, nós enaltecemos o teu nome nessa noite, Pai. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas.
há poder nesse sangue. Eu confio que há poder nesse sangue para curar, para nos lavar de todo o pecado, de toda a iniquidade, de toda a culpa. Eu confio, Senhor, que há poder no Teu sangue para nos purificar, para nos fazer mais alvo do que a neve, Senhor. Oh, Senhor, yeah. Eu dependo desse amor, do Seu amor, mais que tudo, Senhor Jesus. Eu confio que esse amor tem poder para curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Eu olho pra Você, eu corro pra Você. O Teu amor me chama. Eu dependo desse amor, do Seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder para curar toda dor. Sim, Jesus, eu dependo desse amor, do Seu amor, mais que tudo, Senhor Jesus. Eu confio que esse amor tem poder para curar dores. Levante as suas mãos e declare: vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Eu olho pra Você, corro pra Você. O Teu amor me chama, te chama, te chama. O amor do Senhor te chama nessa noite. Ele te abraça, Ele cura toda dor, toda sequela, toda amargura, tudo aquilo que faz você carregar esse fardo tão pesado. Jesus um dia disse: lançai sobre mim o seu fardo, porque o meu jugo, ele é leve, ele é suave. Coloque na cruz nessa noite tudo aquilo que te atormenta, tudo aquilo que te puxa para trás. Olha para Ele, o autor e consumador da sua fé nessa noite. Ele pode te curar. Aleluia. Corro pra Você, Jesus. Corro pra cruz. Corro para o Teu amor. Eu dependo desse amor, do Seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor
ficou pra trás. Eu olho pra você, eu corro pra você. Teu amor me chama. Aleluias. Ele nos chama. Aleluias. Um dia Ele me chamou, Ele te chamou. E a cruz, ela me atraiu a Ele. E eu tenho certeza que a cruz também te atraiu a Ele. Por isso que você está aqui nessa noite. Nós vamos declarar que Ele é bom. Amém? O Senhor é bom. Estava lendo um versículo essa tarde. Eu gostaria de deixar com vocês que o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração enquanto eu li esse versículo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? Quem é esse o Rei da Glória? E quem é esse o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor forte e poderoso na guerra. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Amém? Levantai, ó portas, ó vossas cabeças. Levantai, para que entre o Rei da Glória. Eu creio que Ele já está aqui nessa noite. Aleluias. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. O que posso te dar
tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Nós te agradecemos, Jesus, porque o teu amor é pra sempre. Tua palavra diz que o seu reino é de paz, Senhor. Ele é de justiça. Oh, nós te adoramos por fazer parte desse reino, por fazer parte, Senhor. Obrigado por ter morrido por nós. Obrigado por ter se doado por nós. Obrigado por ter aberto, Senhor, o caminho para que nós possamos entrar e te adorar e te bendizer. E acima de tudo, obrigado porque tu és bom, porque a tua misericórdia ela dura para sempre, de geração, de eternidade em eternidade. O Senhor é Deus, o Senhor não muda, o Senhor é imutável. Tu és bom, Senhor, e nós te agradecemos pela tua bondade, porque nós somos frutos dessa bondade, Senhor. E nós te adoramos nessa noite. Te rendemos todo louvor, toda honra e glória devida ao teu nome. Em nome de Jesus. Aleluias. Eu quero convidar você, não se distrai, não se distrai, ainda permanecer com o seu pensamento elevado, cativo ao trono da graça do Senhor. Jesus passeia no ser da igreja nessa noite. Ele está visitando aqui vidas. Nessa noite o Senhor está curando emoções. Deus está cicatrizando feridas profundas aí em corações. Deus está libertando pessoas aqui de traumas, de complexos agora. Pai querido, Pai amado, venha, Senhor, de forma sobrenatural. Pai, nós sabemos que onde dois ou mais estiverem reunidos em teu nome, ali o Senhor estará presente. E quando o Senhor está presente, tem cura, Pai, tem milagre, tem restauração, tem libertação. Vem entrando agora, Pai, com providência em cada uma dessas vidas. O Senhor sabe a necessidade desse homem, dessa mulher, aquilo que ele e ela vieram buscar da parte do Senhor. E no Senhor nós sabemos, Pai, nós cremos, estamos seguros que a resposta, a saída, a solução, a esperança, sempre novas possibilidades. Vem agindo, vem operando, Pai, vem dando a palavra de ordem nesse instante, nesse momento. Venha trazendo, Pai, a existência aquilo que não existe, Pai. Venha curando os enfermos aqui, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, Pai. Venha nessa noite, Pai querido, Pai amado. Senhor, meu Deus e meu Pai, venha renovando, Senhor, meu Deus e meu Pai, restaurando. Venha, Pai querido, Pai amado, multiplicando o vigor daquela que já não tem mais nenhum vigor, Pai. Pai poderoso, maravilhoso, toca agora nesse homem, nessa mulher. Tira dos ombros dele, dela, Pai, esse fardo, essa carga, esse peso que às vezes ela tem sentido transportar, carregar. Toca ali no âmago, no íntimo, no mais profundo desse coração, Pai. Tira, Pai querido, Pai amado, aí toda a preocupação, todo o medo, todo o pavor, tudo aquilo que não provém de Ti. Enche, Pai, o coração do Teu filho, da Tua filha, de convicção, de fé, de esperança, Pai. Sim, Pai, enxuga aí da face do Teu servo, da Tua serva, toda lágrima, Pai. E põe, Pai, põe nesse rosto aí, Pai, um sorriso para formosar essa face. Traga um renovo nessa noite, Pai. Pai querido, Pai amado, traga a memória do Teu servo, da Tua serva, todas as bênçãos recebidas, todas as vitórias alcançadas nessa caminhada com o Senhor, Pai, porque isso vai fortalecê-lo, vai fortalecê-la. E ainda, Pai, na autoridade que é no nome do Senhor Jesus, Pai, que todo intento do maligno, toda retaliação, todo ardido do diabo, todo laço do passarinheiro, toda conspiração, toda cetro, todo mal agora contra essa vida, esse lar, essa família,
que seja desfeito, que seja cancelado, que seja anulado, que seja desmaterializado agora no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo, Ele que nasceu numa virgem, Ele que foi crucificado, Ele que desceu nos seus domínios, Satanás, Ele que triunfou sobre você e todas as tuas legiões, em nome de Jesus. Agora todo mal contra esse lar, essa casa, essa família, que seja cancelado, anulado, caia por terra agora na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós queremos aqui como corpo, Pai, repreender toda e qualquer entidade, Pai, que se levantou, que veio para semear no seio da igreja, insatisfação, desânimo, Senhor meu Deus, mentira, contenda, divisão, capeta, diabo, demônio, nós te imobilizamos, nós te amarramos, nós te ordenamos, vai saindo agora, leva com você tudo aquilo que te pertence no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero convidar você agora a ministrar na sua vida. Põe a mão na sua cabeça, põe a mão no seu coração. Há poder nas nossas palavras. A Bíblia nos ensina isso, que o poder da vida e da morte está na língua. Aquele que ama do seu fruto comerá. Então você vai abrir a sua boca nessa noite para declarar coisas boas, vai abençoar o seu lar, vai abençoar a sua família. Ore comigo nessa noite com convicção, com certeza. Declare e diga assim: olha, eu sou abençoado, minha família é abençoada, meu trabalho é abençoado, meu salário é abençoado. Declara, amado, com convicção. Diga assim: eu sou próspero, sou saudável, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, sou determinado, sou capaz, sou perseverante, sou inteligente, sou feliz, sou mais que vencedor, posso todas as coisas em Jesus Cristo, meu Senhor, aquele que me fortalece. Agora sim, desocupe as suas mãos, dê para Jesus aquela linda, aquela fervorosa, aquela apaixonante salva de palmas. Aplauda, glorifique, bendiga e enalteça o Senhor. Para Ele a honra, para Ele a glória, para Ele o louvor, para Ele a adoração. Receba, Pai, receba as nossas palmas, receba os nossos louvores, receba a nossa gratidão que tenha chegado aos teus átrios como aroma suave às tuas narinas. Eu saio da Santa Maria de Capaz, Senhor. Amém? Boa noite. Mesmo que você já tenha feito, quero convidar você, olha para a sua esquerda, para a sua direita, diga aí para o seu irmão, para a sua irmã: é muito bom ter você aqui nessa noite. Isso, aproveite para elogiar o seu irmão, a sua irmã, amém? Amados, nós estamos numa campanha, é a quarta semana, ou quarto elo da campanha Fome de Deus. Se você não fez, quero incentivar você, traga aqui, deposita aqui no altar do Senhor a sua necessidade, traga aqui a foto da pessoa que você está representando, traga aqui o seu pedido, amém, amados? Então, enquanto a igreja vai fazendo isso, sinta-se à vontade, tá bom? Eu vou abrir um espaçozinho aqui rápido para testemunho. Então, você que tem sido abençoado e não teve a oportunidade de compartilhar com a igreja, né, esse seu testemunho, pode ser algo simples, pequeno aos seus olhos, mas eu não me canso de dizer que talvez nós tenhamos pessoas que estejam passando pela mesma situação, e o seu testemunho, além de glorificar o nome do Senhor, vai edificar, fortalecer a nossa fé, amém? Irmã Michele, a senhora quer vir aqui? Vai, amém? Rapaz, igreja, já tem um tempinho já que eu tenho sofrido de insônia. E umas 2 semanas atrás começou assim, que eu não conseguia dormir quase que a semana inteira. Semana passada eu tive 2 noites de sono assim, quase que inteira. Então estava muito complicado, não tinha disposição quando eu acordava. Eu estou grávida, então assim, as energias também estavam lá embaixo, eu tinha que trabalhar. Eu não estava vindo ao culto, porque o horário que o Ju tem que estar na igreja, na quarta-feira, eu estou chegando em casa. Então, eu estava com fome, cansada e sempre um bagaço, não conseguia vir. No domingo, a mesma coisa, porque não dormia. Eu só conseguia dormir entre 5 horas da manhã até 8h30. É o horário que eu conseguia dormir. E aí, quando chegou na terça-feira agora, eu estava de segunda para terça, eu não dormi. Mas eu fiquei tão arrasada que comecei a chorar à noite. Eu falei: meu Deus, eu vou pirar desse jeito, eu não consigo descansar, tenho que trabalhar, vem aquele monte de coisa na cabeça. O Ju acordou, tadinho, até ele ficou preocupado, porque ele me via que não conseguia dormir e ele queria me fazer companhia. E aí, no outro dia, eu cheguei em casa muito cansada, exausta. Cheguei mais tarde no trabalho, minha chefe, uma bênção, ela falou: não, vem mais tarde. E aí, quando chegou na hora de dormir, o Senhor colocou no meu coração: pede a sua mãe e o Júnior para orar. Eu fui pedir minha mãe e o Júnior para orarem por mim, e a minha mãe me ungiu toda, eles oraram.
Gente, eu dormi a noite inteira, que parecia assim, que eu não sofri de insônia nunca na vida. Eu levantei de madrugada, eu fui no banheiro, voltei tão zonza para a cama, que o Gilson falou assim, você tá ok? Eu falei, tô, e puf, capotei de novo. Glória a Deus, e por isso que eu consegui vir no culto. Glória a Deus. Amém, amados? Eu quero convidar a Santa Amada Igreja, aqueles e aquelas que obviamente puderem. Vamos nos colocar de pé, por favor? Eu quero convidar para a leitura dessa noite nossa amada pastora Tamara Machado Pereira. Amém? Glória a Deus. Amém? Quero convidar você, se você puder, só impõe as mãos aqui em direção ao altar. Vamos agradecer a Deus pela vida da filha, da serva dele. Amém? Ela que indubitavelmente tem sido sal na terra, luz do mundo. Né? Está fazendo a diferença. E vamos agradecer, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai soberano, glorioso, muito obrigado, Pai, pela vida da tua filha, tua serva, a pastora Tamara, o pastor Mogan, o Efraim, o Isaac, esta família, Pai, que é tão preciosa ao Senhor e aos nossos olhos. Obrigado pela disponibilidade da tua filha, ela que tem sido um poderoso e maravilhoso instrumento das tuas mãos, alguém que o Senhor tem usado com graça, Pai. E nessa noite nós cremos que não há de ser diferente, Pai. Sim, Pai, que ela venha ser boca do Senhor aqui em nosso meio, Pai. Que nós venhamos ouvir não aquilo que nós queremos, não aquilo que nós desejamos, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Que a tua palavra, Senhor, meu Deus, um Pai, que vai estar sendo declarada através dos lábios, da boca da tua serva, venha nessa noite, Pai, glorificar o teu nome e o do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor. E a igreja diz, amém? Podemos assentar glorificando, aplaudindo, bendizendo o nome do Senhor. Graça e paz, amados. Boa noite. Eu sempre costumo dizer que servir ao Senhor é um privilégio. E é um privilégio maior ainda poder servir à igreja do Senhor, servir ao corpo de Cristo. E eu sempre glorifico ao Senhor por essa honra. Agradeço ao pastor Salo, aos nossos pastores, a confiança, e agradeço a Deus a oportunidade sempre. Nós estamos aí, né? Numa campanha. Quem sabe o tema da campanha? Fome de Deus. Vamos ler o texto base, João, capítulo 6, versículo 35. Vamos ler junto? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aleluias. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no capítulo 6 do livro de João e deixa sua Bíblia aberta aí. A gente vai passear um pouquinho aí, tá bom? Deixa eu deixar a minha Bíblia marcada aqui também. Glória a Deus. Quando eu comecei a estudar o capítulo 6 de João, eu fiquei maravilhada. Porque a gente sempre está lendo a palavra do Senhor, mas quando você para ler, para colocar atenção, prestar atenção, falar, Senhor, como que a gente, né, vai trabalhar isso aqui? Eu fiquei maravilhada, porque o capítulo 6 ele começa simplesmente com Jesus, antes de Jesus anunciar que ele é o pão da vida, né? Um dia antes, ele começa com Jesus, mas os discípulos chegando ao monte, se assentando, e ali chega uma grande multidão e vai ter com Jesus e com os discípulos ali. E ali o que acontece? Jesus fala assim, não vamos mandar esse povo embora com fome, não. Vamos alimentar esse povo. E aí Jesus pega 5 pães, 2 peixinhos e transforma em alimento para uma multidão de quase 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças que ali estavam. Eu falo assim que andar com Jesus, ter Jesus perto, é uma surpresa a cada passo. É uma novidade a cada passo. E aí, a gente está no capítulo 6. A gente caminha mais um pouquinho, a gente vê que Jesus, ele operou esse milagre da multiplicação dos pães. E ali tem um versículo que me chamou muito a atenção. E ele vai ajudar nós a construirmos algo
para chegarmos na conclusão no final, amém? Vamos ler lá, João capítulo 6, está lá no versículo 14 e o versículo 15. Jesus alimenta toda aquela multidão, mais de 5.000 pessoas. E os homens que ali estavam, as pessoas que ali estavam vendo o sinal que Jesus tinha operado, eles falam assim, versículo 14. Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eles se maravilharam a tal ponto que eles disseram, esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Só que Jesus, sabendo o que estava se passando no coração deles, Jesus, bate em retirada. Vamos ler, versículo 15. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Aí eu fiquei pensando assim, Senhor, por que o Senhor saiu? E a direção do Espírito Santo foi muito clara. Quando nós não entendemos o propósito do mover de Deus em nós, em volta de nós, através de nós, Jesus se retira. A intenção do povo ali, naquele momento, era de encontrar a solução para o problema circunstancial, momentâneo, material que eles estavam vivendo. E o milagre que Jesus tinha operado ali, da multiplicação dos pães, ele queria trazer o entendimento às pessoas de que ele tinha algo muito mais profundo, muito maior, muito mais valoroso do que simplesmente resolver aquela situação ali. Por que eu estou falando isso? Esse povo estava, naquela época, sendo perseguido, eles estavam vivendo sobre o governo de um império que oprimia, eles pagavam tributos altíssimos, eles estavam, sim, esperando um Messias, mas um Messias que fosse resolver o problema social, político e econômico deles. Quando eles se depararam com um profeta que pega 5 pães e 2 peixinhos e alimenta mais de 5.000 pessoas, opa, é o cara, gente. Vamos pegar ele e fazer ele rei logo. É ele, vai resolver todos os nossos problemas. Só que eles, a multidão aqui de João 6, no início do capítulo, a multidão não entendeu o real propósito do Senhor. Por quê? Jesus, ele veio para trazer a nós um reino muito mais excelente do que o reino que os homens queriam colocá-lo para reinar. Não é verdade isso? Você pode glorificar o Senhor por isso? Aleluias! E aí, se a gente for parar para pensar, nos tempos de hoje, muitas vezes, nós agimos da mesma forma com o Senhor. A gente busca a solução da nossa circunstância e do nosso momento, e a gente perde algo gigantesco, tremendo, que o Senhor quer colocar nas nossas mãos. O reino que o Senhor veio nos apresentar, fala lá em Romanos, capítulo 14, versículo 17. É um reino onde a comida e a bebida não são importantes, mas sim a justiça, a paz, a alegria no Espírito Santo. O reino que o Senhor Jesus veio nos apresentar, fala lá em Lucas, capítulo 17, 21. É um reino que não vem com a visível aparência. Não é pelo que os meus olhos vão poder contemplar, mas sim está vivo dentro de cada um de nós. O reino que o Senhor Jesus veio trazer para cada um de nós, para que nós façamos parte dele, não é um reino
que é movido por palavras, mas é um reino movido pelo poder do Espírito Santo de Deus, agindo através de cada um de nós. Enquanto nós estamos com os nossos olhos fitos em circunstâncias momentâneas, passageiras, que muitas vezes vêm para nos tirar o sossego, a paz, nos tirar do foco, da caminhada, do propósito dele para nós. Enquanto muitas vezes a gente está focado nisso, o Senhor está nos chamando a enxergar algo maior. Foi por isso que Jesus se retirou do meio da multidão, porque a multidão queria consagrá-lo rei de algo que não interessa a ele. O reino que ele reina é muito mais valoroso do que um reino político, social, econômico. Você pode glorificar o Senhor por isso. E aí, vocês devem estar pensando assim, o que isso tem a ver com fome de Deus, Tamara? Eu te peço para aguentar, que a gente vai chegar lá, amém? E eu pergunto hoje, para nós, Igreja do Senhor, será que a gente tem se assemelhado a essa multidão em algum ponto? Será que nós temos buscado ao Senhor, como eu disse, para atender às nossas circunstâncias? Para atender, Senhor, eu preciso de uma cura. Eu quero ver um milagre do Senhor aqui. O Senhor cura. Eu vim para a igreja e quando eu cheguei aqui, disseram que o Senhor nos dá prosperidade, de que não falta casa, de que não falta comida, de que não falta saúde, de que não falta vitória. Me disseram isso. Cadê a minha vitória? Cadê a minha bênção? Cadê isso? Cadê aquilo? Meu amado, nós precisamos transformar o nosso entendimento, saber que nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. E eu não estou pregando aqui que o Senhor Jesus não se importa com os nossos problemas, com essas circunstâncias que muitas vezes nos desanimam, nos amarram, nos limitam na caminhada. Se não fosse assim, não estava escrito lá em Mateus capítulo 6. Abre sua Bíblia aí, vamos ver lá esse texto. Mateus capítulo 6. É um texto que lá em casa a gente sempre gostou muito de recitar esse texto. A gente recita ele junto. Às vezes recita ele rindo, chorando, cantando. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Amém? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Diante da circunstância que você vive hoje, se é no casamento, se é na saúde, na família, diante do problema que se levanta contra você hoje, a palavra de Deus para a sua vida é: se mova, go forth, avante,
busca primeiro o reino do Senhor, porque todas as coisas elas nos são acrescentadas, porque Deus se importa com todos os nossos problemas, com as nossas circunstâncias, mas Ele deseja que nós compreendamos o real propósito dEle para cada um de nós. E não é simplesmente me curar, e não é simplesmente me dar uma casa, me dar um carro, me dar um trabalho. Não, o propósito de Deus é maior, é muito maior. Eu quero que você volte lá comigo no livro de João, capítulo 6, e a gente vai começar a entrar propriamente no tema da campanha, fome de Deus. Glória a Deus. Jesus continua. Eu não falei que é uma emoção a cada passo com Ele? No mesmo dia, os discípulos entram num barco, vão atravessar para o outro lado, chega no meio do mar, o mar fica bravo, as ondas levantam, o tempo fecha, e aí eles ficam ansiosos. De repente, olha, vem Jesus andando sobre as águas. Eles se enchem de temor. Jesus entra no barco e eles chegam do outro lado. João não fala, Mateus fala. Aqui é onde Pedro falou, Senhor, eu posso estar contigo. E Pedro foi lá e andou um pouquinho sobre as águas também. E as emoções não param. Eles chegam do outro lado. No outro dia cedo, a multidão que ficou do lado de cá, olha e pensa assim, procura daqui, procura dali. Cadê Jesus? Cadê os discípulos? Não tem ninguém aqui mais. Junta a multidão, vamos embora para o lado de lá. Chega lá e encontra com Jesus. Qual é a resposta de Jesus para a multidão? Vai lá comigo. João, capítulo 6, versículo 26. Jesus diz assim, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Vocês foram alimentados, ficaram satisfeitos, e aí vocês vieram atrás de mim. Vocês apresentam, né, seus problemas, vocês querem resolver seu problema. Por isso que vocês estão atrás de mim. Vocês não estão entendendo ainda o que eu estou fazendo aqui. Vocês não estão entendendo qual é o meu objetivo aqui. É muito mais do que satisfazer a sua fome. É muito mais do que atender o seu pedido. É muito mais do que se preocupar com as nossas necessidades materiais. Como eu disse, que ele se preocupa, ele se importa. Mas o propósito dele é muito maior do que esse. O reino dele não é da forma como nós vemos, é da forma como a palavra ensina e que está vivo em nós. Ele não vem com aparência visível. Amém? E aí Jesus falou assim, e o texto continuou. E agora eu quero que você deixe sua Bíblia aberta, porque a gente vai ler um pouquinho, e eu prometo que depois dessa leitura a gente já vai partir para a conclusão, amém? Então vamos lá, João 6, vamos continuar, a partir do 27. Jesus fala assim, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, o que faremos para realizar as obras de Deus? Acho que eles ficaram um pouco constrangidos. Isso é o meu ponto de vista, amém, irmãos? De que Jesus falou para eles, falou aqui, vocês só estão aqui interessados no que eu posso dar agora. Vocês não estão entendendo que o que eu quero dar vai durar eternamente, não é momentâneo. Não é circunstancial, não é passageiro, é eterno. Aí eles perguntam assim, ok, Senhor, então o que a gente faz para poder fazer a obra de Deus? Né? Como que a gente realiza essas obras? Aí Jesus responde no versículo 29, a obra de Deus é esta, que, você pode falar essa palavra comigo? Alguém está acompanhando? Que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles,
que sinal fazes para que o vejamos e creiamos? Que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Embora vocês estão me vendo, vocês não estão entendendo. Embora vocês estejam me vendo, vocês não estão crendo, porque vocês não entendem. E o texto continua. E a gente vai chegar lá. Vamos ler mais um pouquinho. Está muito cansativo? Amém. Vamos ler mais um pouquinho. Vamos aprender junto hoje. A gente pula aí. Vamos lá para o versículo 40 para eu não estourar o tempo. João 6, 40. Fala assim, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vê o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Incredulidade. Incredulidade. Não é, eles não acharam fácil aceitar como profeta, como Jesus, como alguém que tinha vindo dos céus, o filho de José, de Maria. Não é esse, aquele ali? Como assim? Sabe o que o mundo faz conosco hoje? Ele levanta N questionamentos. E esses questionamentos trazem para nós incredulidade, dúvida e medo. É uma semente. Infelizmente, muitos de nós, cristãos, nos alimentamos dela. Essa semente está espalhada no Facebook, nas revistas super, hiper, mega intelectuais, no conhecimento. O mundo distorce tudo e traz N questionamentos que contestam a palavra de Deus e nos impedem de desenvolver a nossa fé e nos impedem de crer. De crer. E foi isso que esse povo começou a fazer. Começou a se questionar. Peraí, para tudo agora. Esse cara não é aquele ali? Como assim? Como assim? Vamos continuar no texto. E o Senhor tem preparado algo para nós nessa noite. Amém? Glória a Deus. Tem mais um versículo aqui que a gente vai pular. Vamos lá para o 47. Eu estou pulando porque o texto de João, capítulo 6, ele é muito rico. E ele tem muita coisa. Se eu for ler tudo e não for esmiuçar, se a gente não for conversar sobre tudo, não vai fazer sentido eu ler. Amém? Então vamos continuar lendo, vocês vão entender onde nós vamos chegar no final. Lá no 47, continua assim, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Quem crê em mim tem a vida eterna. E aí tem outro texto, que vamos continuar, ler mais um pouquinho. Lá no 47, 48. Vamos ler essa parte aqui também.
a partir do versículo 50. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele pão que vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão, que é Jesus, viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos que ouviram isso disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Isso está te escandalizando? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde ele primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Contudo, há descrentes, a quem não crê entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de o trair. Aqui Jesus estava falando, porque não tinha só os 12 discípulos com Jesus. Tinham os 12, mas tinha mais uma multidão. E nessa multidão tinham muitos discípulos. Só que quando eles ouviram esse discurso de Jesus, de que é necessário que se coma a minha carne, que se beba o meu sangue, que é um convite para nós sermos como Cristo, cristãos, pequenos cristos, agir como Cristo, ser como Ele, e não apenas receber o pão, como eles receberam no deserto, encher a barriguinha, estou satisfeito, até amanhã, Jesus, com mais pãozinho. Não, não é apenas isso. Mas muitos discípulos falaram: não consigo, ser como Ele não dá. Comer a carne dele, beber o sangue dele, não vai rolar. E aí já desistiram. E ele também se referia a Judas, que era o que ia permanecer ali no meio dos 12, mas é quem ia o trair depois. E eu prometo que a gente já está caminhando para encerrar. Mas eu quero ler mais um pouquinho. E aí a gente vai parar para refletir um pouco, amém? E continuou, e prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele mais. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-se? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém? Meus amados, eu quis ler esse texto dessa forma para atrair a sua atenção. Quantas vezes no desenvolver desse capítulo foi mencionada a palavra crer? Quantas vezes o Senhor nos convidou a crermos? E existe ocasião que Ele próprio disse: vocês não estão entendendo nada. Foi lá no versículo, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. No 36,
Falou assim, vocês estão me vendo, mas vocês não estão crendo. Embora me tenhais visto, não credes. E ele mesmo disse, há muitos descrentes entre vós. Quando eu estava estudando esse texto, o Senhor falou comigo, sabe por quê que hoje as pessoas não têm fome de Deus? Porque nós não cremos nele. E o Senhor nos chama nessa noite a voltarmos a nossa confiança, a nossa crença a Ele. Porque se nós verdadeiramente não crermos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus desceu do céu, se esvaziou da sua glória, habitou entre nós, desceu à forma humana, desceu ao nosso nível, morreu pelos nossos pecados. Se nós não acreditarmos, se nós não reconhecermos que nós pecamos, estivemos afastados da glória de Deus, se nós não nos chegarmos diante dele nos humilhando, sempre não vai adiantar correr atrás do pão da vida para encher a barriga de pão. Porque a fome vai voltar. Jesus é o pão da vida. E o alimento que ele nos oferece é muito mais valioso do que o que nós estamos querendo apenas. É muito maior. Há um ano atrás eu comecei a desenvolver um problema de saúde. E há alguns meses eu recebi um diagnóstico de uma síndrome que, de acordo com os médicos, ela é incurável. E ela me causa muitos sintomas ruins. E aí, eu posso vir a Jesus todos os dias. Senhor, me cura, me cura, me cura. E lembra que eu não estou falando que isso não está certo. Mas eu não posso deixar essa enfermidade me parar e colocar ela como prioridade. Senhor, só se movo se o Senhor me curar. Meu filho, eu vou partir para cima, porque eu sou embaixadora dele. A honra que tem sobre a minha vida é grande. Se eu não acreditar na essência do Deus soberano, poderoso, que controla os céus e a terra, que conhece todas as células do meu corpo, o sangue, que domina tudo, se eu não acreditar na soberania, majestade, poderio do meu Senhor, e me render a uma enfermidade para me parar e ficar me lastimando e lambendo as minhas feridas e não buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e crer que todas as outras coisas Ele fará por mim. Eu não estou crendo nele. O Senhor hoje quer libertar a igreja dele, porque nós temos andado sobre um jugo de incredulidade. Nós temos colocado a nossa fé, a nossa crença em eventos, em preletores, em pastores ungidos. E a nossa crença tem que estar naquele que morreu na cruz e ressuscitou e nos comprou por sangue precioso e valioso e poderoso. Oh, aleluias! Fome de Deus. Desculpa te chocar. Desculpa gritar também. Isso faz parte do meu temperamento. E eu falo assim, o nosso temperamento ele não muda. Tem gente que fala assim, você tem que mudar o seu temperamento. Deixa de ser colérico, melancólico, fleumático. Você não muda o seu temperamento. Você se sujeita ao Senhor. E aí, em vez de você ser explosivo, isso e aquilo, você vai sujeitar tudo ali para glorificar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Me perdoe se eu escandalizei alguém, assustei alguém. Às vezes eu me empolgo mesmo. Mas vamos lá. Esse é o chamado do Senhor para nós. Que nós não nos rendamos à incredulidade. Muitas vezes a gente não consegue ler a palavra.
a gente não senta, não pega a nossa Bíblia e estuda, e tem prazer na palavra, porque nós não cremos em Deus. Desculpa te chocar. Sabe por que a gente não ora? 30, 40, 1 hora. Sabe por quê? Você não crê em Deus. Não crê. Não crê. Porque se a gente cresce, quando a gente acredita, quer ver uma coisa simples, pastor Saulo? Quando meu marido pega um serviço e ele sabe que aquele serviço vai dar um retorno muito bom, ele bota toda a energia dele no serviço, não é verdade, amor? E ele trabalha com toda garra e com todo empenho, porque ele sabe que vai ter um resultado no final. Deus deixou tudo aqui, ó. Tudo. A vontade dele, a direção, o socorro, a cura, a libertação. Mas a gente não quer conhecer a vontade de Deus. A gente quer chegar aqui, quer julgar, quer ver Deus falar, quer ver Deus revelar, quer ver isso e aquilo acontecer. Mas a gente não jejua mais, não tem fome de Deus. Não ora mais, não tem fome de Deus. Não lê mais a Bíblia, não tem fome de Deus. Por quê? Porque a gente não crê em Deus. De coração, não. Mas a boa notícia é que o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te libertar de toda incredulidade, para arrancar de você toda semente que te traz dúvida, medo, insegurança, incredulidade, e para plantar em você nesta noite a boa semente, que é a palavra dele, porque Jesus continua dizendo que ele é o pão da vida, e ele continua dizendo que ele tem alimento para todos nós, e ele continua nos chamando a comermos deste pão. E ele continua nos chamando a comermos da sua carne, a bebermos do seu sangue, a sermos vitoriosos e grandiosos e gloriosos com ele e nele. Esse é o chamado de Deus. Não para caminharmos cabisbaixos, porque isso, porque aquilo. Não para andarmos murmurantes, porque isso, porque aquilo. Porque o reino do Senhor, ele não é circunstancial e momentâneo, como a enfermidade que eu tenho passado, mas ele é eterno. Você consegue entender isso? Entender qual é o chamado do Senhor para a sua vida? Porque se você entender isso nessa noite, você vai sair daqui e a sua vida vai começar a caminhar diferente. Porque na hora que você se deparar com a dificuldade ali fora, mesmo que você se ire, ou se abata, ou se entristeça, você vai saber em quem você crê. E você vai caminhar falando, eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que ele é poderoso. Eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Não deixa Satanás roubar de você a sua coroa. Não deixa Satanás roubar de você os dons que o Senhor colocou nas suas mãos. Não deixa Satanás roubar de você a sua família. Não deixa Satanás roubar o propósito de Deus para a sua vida. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo. E no tempo dele, ele vai mover. E ele vai fazer, e ele vai agir. E você e a sua casa vão glorificar o nome dele. Porque ele é fiel. Porque ele é fiel. Eu quero te convidar a ficar de pé. Não sei se o Elber está ali. Quer vir cá? Aleluias. Vamos aproveitar que a gente tem mais um tempinho. E vamos orar. Vamos orar, porque eu creio no poder da oração. Meu amado, é tão maravilhoso você dobrar o seu joelho e falar com Deus e imediatamente o Senhor te responde. Tem coisas que Ele demora bastante para responder. Mas tem coisas que Ele vem imediatamente, Ele fala assim, minha filha, faz assim, vai assim, confia em mim, faz desse jeito, faz assim. Confia, acredita, crê.
no Senhor Jesus Cristo. E começa a desfrutar da nova vida que Ele tem preparado para cada um de nós. A vida abundante e próspera no Espírito, ela não vai começar na glória depois que você morrer. Ela começa agora. Ela já começa agora. Você que já aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, essa vida já começou para você. Que hoje o Senhor venha te dar o start para você começar esse relacionamento com Ele, de ouvi-lo, de receber a direção, o comando, de saber que tem alguém poderoso controlando o universo. E que esse alguém não se esqueceu nem de mim, nas minhas necessidades, e nem de você nas suas. Que Ele tem alimento para nós. E Ele gostaria que nós acreditássemos nele. Que nós crescêssemos nele. Talvez você vai me perguntar assim: pastora Tamara, como que eu vou crer em Deus? Se eu não estou crendo em Deus, como que eu começo a crer em Deus? Sabe o caminho, meu amado? Conhecendo a Deus. Leitura da palavra. Leitura da palavra. A sua fé vai ser fortalecida. O inimigo não vai te pegar mais naquele ponto que ele sempre te pegava. Leitura da palavra. O Senhor é fiel. O Espírito Santo, Ele é fiel. Ele nos fortalece. Ele não nos chama para nos abandonar no meio da guerra, não. Ele vai conosco até o fim. Até o fim. Tem um testemunho tremendo de um rapaz que chama, meu Deus, como que o rapaz chama? Nick Void. Ele é eu acredito até que ele é americano. Ele nasceu com uma deficiência física, ele não tem os braços e não tem as pernas. Acredito que muitos de vocês já devem ter visto ele ministrar, pregar, ouvido o testemunho dele. E eu fico maravilhado nos mínimos detalhes do cuidado de Deus. Eu já tinha preparado a mensagem, um número que tem o meu telefone salvo, e eu não sei quem é, eu tenho que ligar para essa pessoa descobrir quem é esse filho de Deus abençoado. Me mandou esse vídeo essa semana. Quando eu abri aquele vídeo, meu coração transbordou de alegria e de gozo na presença do Senhor. Aquele rapaz estava dando uma entrevista, e aí ele contava assim, que aos 8 anos de idade, ele fez uma oração ao Senhor. Ele falou: Senhor, por que o Senhor me fez assim? Sem perna e sem braço. Ele não tem as 2 pernas e ele não tem os 2 braços. Por que o Senhor me fez assim? Deus parou tudo, fez um silêncio. Acho que a maioria de nós conhece bem esse silêncio. E aí o Senhor perguntou assim para ele: você confia em mim? Você crê em mim? Você acredita em mim? Foi a resposta de Deus àquela pergunta daquele servo de 8 anos de idade, um pouco mais velho que o meu Isaac. E aí aquele jovem, aquele pequeno jovem, ele disse que não tinha outra saída a não ser dizer que sim. Eu não tenho outros caminhos. Sim, eu confio no Senhor. E ele começou uma jornada com o Senhor, de se entregar a cada dia ao Senhor, de reconhecer o Senhor nos seus passos, de glorificar ao Senhor em todas as circunstâncias. E hoje, nessa entrevista mesmo, ele contava que são em 7 ou 8 anos de ministério, por alto, eles sabem que mais de 200.000 pessoas se renderam a Jesus Cristo, confessaram Jesus como suficiente, único, suficiente Salvador
E aí ele mesmo disse, ele falou assim: prefiro eu braços e pernas ou ser um instrumento poderoso na mão do Senhor? Eu não sei qual é a sua circunstância hoje, qual é o seu momento hoje. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E a pergunta que Ele tem para cada um de nós é: você crê em mim? Você crê que eu sou o pão da vida? Que não vai te faltar provisão? Que não vai te faltar sustento, vitória, paz? Ainda que as circunstâncias muitas vezes não sejam como você gostaria ou esperasse que elas fossem, você crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus? Eu quero te convidar a orar. Se você quiser vir aqui à frente para nós orarmos juntos, pode sair do seu lugar e vir aqui. Se você quiser reafirmar: Senhor, eu acredito no Senhor. Senhor, eu estou aqui porque eu confio no Senhor. Se você quiser orar no seu lugar, ora. Fica à vontade, só não perca esse momento. Ore ao Senhor. Vamos clamar juntos, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te agradeço, Deus, porque eu sei quem Tu és, Pai. A obra que o Senhor tem feito na minha casa, na minha vida, o que o Senhor tem movido, Deus. Eu sei quem Tu és, Pai. Oh Deus poderoso, e eu te clamo, Senhor Deus, nesta noite, Pai, que o Senhor venha sobre cada vida aqui, Senhor. Senhor Deus, que o Senhor venha rompendo com as cadeias da incredulidade, Senhor. Que toda dúvida que o inimigo semeia na vida da Tua igreja, Senhor, venha cair por terra, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Senhor, a Tua palavra nos diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a Tua igreja. E hoje, Senhor, nós chegamos diante da porta chamada incredulidade, que se levanta contra a igreja do Senhor, e nós batemos para cima dela, e nós declaramos que nós cremos no Senhor. Nós declaramos, Senhor, o Teu senhorio, o Teu poder, o Teu mover sobre a vida da Tua igreja, Senhor, e que a partir de hoje nós venhamos ver, Senhor, no seio da Tua casa, cura, libertação, transformação, muito mais do que nós temos visto, Senhor. Que toda cadeia de incredulidade vem caindo por terra no nome de Jesus Cristo. Vai liberando as mentes, Senhor, que estão cativas nas mãos do inimigo. Vai, Senhor Deus, purificando, limpando os ouvidos, Senhor Deus, que têm sido impedidos de ouvir a Tua verdade. Senhor Deus, em nome de Jesus, que toda voz do diabo na cabeça do Teu povo, da Tua igreja, venha cair por terra hoje, em nome de Jesus Cristo. Que cada um, Senhor, que toma a decisão de crer, de se posicionar em relação à Tua palavra, para conhecer a Tua verdade, para saber onde está fundado, Senhor, que o Senhor venha fortalecer a cada um nessa batalha, e que esse seja o primeiro de muitos dias, Senhor, onde o Teu povo irá completar o Teu mover, a Tua provisão, o Teu agir na vida e na casa de cada um deles, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, nós declaramos, Senhor, reunidos, que nós somos uma igreja que crê. Nós cremos, Senhor, nós cremos no Teu poder, nós esperamos em Ti, nós ansiamos por Ti, nós nos entregamos a Ti e nós confiamos em Ti, Jesus. Santo é o Teu nome, aleluias. Meu amado, continua de olhos fechados. Se existe alguém no nosso meio que nunca confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, que nunca fez isso publicamente, não sei se tem. Talvez você já fez isso na sua casa, conversando com seus amigos, com seus parentes, mas publicamente você ainda não fez. Eu quero te dar a chance de fazer isso hoje. Esse Jesus que te convida a confiar nele, a crer nele. Se você deseja entregar sua vida ao Senhor, dê um passo à frente. Ou levanta sua mão
eu vou até você. Eu vou até você e a gente ora junto. Amém? Santo é o Senhor. O convite do Senhor é para que nós confiemos. E nós nos levantamos e dizemos: sim, Senhor, nós confiamos em Ti. Tu és o pão da vida, aquele que sacia a nossa fome, que supre todas as nossas necessidades. Santo é o Teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento. Senhor, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Obrigado pela confiança, Deus. Obrigado por ser um Pai de amor, Senhor Deus, para cada um de nós. Se revelar a cada um de nós, Deus. Que o nome do Senhor seja glorificado em todas as circunstâncias. No nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Glorifica o nome do Senhor. Pastor Saulo. Amém? Quero convidar você. Vamos orar pelos pedidos. Eu estou convicto, certo, seguro, o Senhor Jesus está passeando aqui no seio da igreja. Quero pedir os pastores, pastor Vantuil, pastor Morgan, vem aqui nos auxiliar, por gentileza. Amém? Vou pedir ao pastor Morgan que esteja conduzindo, dirigindo a nossa oração. Você pode permanecer assentado, assentada. Só imponha as suas mãos aqui em direção ao altar do Senhor. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela palavra que o Senhor liberou sobre as nossas vidas nessa noite, pela palavra de incentivo e encorajamento à fé, a crer no Senhor e a acreditar que o Senhor pode agir e fazer diante do nosso impossível. Senhor, que o Senhor possa honrar a fé de cada um que depositou um objeto aqui na frente. Senhor, que o Senhor possa honrar a fé daqueles que se deslocaram de suas casas nessa noite para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar, a alma e o espírito, e que os corpos possam começar a se mover baseado na palavra do Senhor, baseado nas promessas do Senhor, e que nós possamos, Senhor, crer mesmo sabendo que nós não estamos vendo, que nós não estamos sentindo, mas sabendo que existe um Deus que nós acreditamos, que pode fazer mesmo diante da nossa dificuldade de acreditar. Em nome de Jesus Cristo, opere sobre a vida de cada um que aqui esteve nessa noite e sobre a vida de cada irmão e cada cristão pela face da terra, em nome de Jesus. Amém. Se é para Jesus, nós podemos fazer melhor, né? Com mais fervor, com mais entusiasmo, com mais ânimo, com mais paixão. Amém? Eu quero convidar você, nós vamos adorar o Senhor agora com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Se a sua carteira está aqui, não se preocupe, tá bom? Você vai encontrar envelope no encosto da cadeira que está aí à sua frente. Eu quero convidar você, segura o envelope, por favor. Nós vamos orar e nós vamos abençoar agora esta oferta, esse dízimo, esse dinheiro santo, suado, sagrado que é trazido à casa do nosso Pai amado. Aí na sequência o louvor vai começar a ministrar. Você com um sorriso bonito da face, com alegria no coração, traga a sua oferta, traga o seu dízimo. Oremos. Pai soberano, glorioso, majestoso, maravilhoso, receba nessa noite, Pai, do teu filho, da tua filha, Pai, esta oferta de amor, esta oferta de gratidão, esta oferta de sacrifício, Pai, esse dízimo, esse dinheiro santo, suado, sagrado que é trazido à tua casa para sustento a tua obra. Se há em nosso meio pessoas que querem contribuir, colaborar, auxiliar, não podem fazer, porque não tem trabalho, tu és Jeová Jirê, tu és o Deus da provisão, provê para esse homem, para essa mulher trabalho, abre para ele, para ela uma porta muito maior, melhor do que ela jamais pensou e imaginou. E ainda, Pai, de acordo com a tua palavra, onde está escrito que se nós somos fiéis ao Senhor, nós podemos fazer prova de ti. Repreenda, Pai, nas nossas vidas o ladrão, o gafanhoto, o usurpador, Satanás, e restitui o teu povo 100 vezes mais. É o que nós clamamos em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz? Então convido você, sorriso bonito na face, alegria no coração, traga aí a sua oferta, traga o seu dízimo e já pega o seu pertence.
para o nosso Deus, para a estrela maior, para o nosso ídolo, para o nosso superstar, aquela linda, aquela fervorosa e aquela apaixonante salva de palmas, amém? Amados, quero convidar a Santa Amada Igreja a se colocar de pé, por favor. A igreja vai estar sendo despedida em nome do Senhor. Excepcionalmente, hoje não temos cantina, tá? Então a equipe e o departamento estava responsável, teve um imprevisto ali, as irmãs não puderam estar conosco nessa noite para realizar a cantina. Mas o alimento mais importante você recebeu, né? O espiritual, a palavra de Deus, o alimento para as nossas almas, amém? Quero fazer menção da presença dos visitantes, aqueles que nos visitam pela primeira vez, estamos felizes com a sua presença, esperamos ter esse privilégio mais vezes, Deus abençoe, tá bom? Amados, daqui a pouquinho, 9h30 vai começar a oração, então quero incentivar, encorajar você, tá bom? Permaneça aí conosco, 9h30 até as 10h30. Amanhã, quinta-feira, tem um programa de rádio das 11h ao meio-dia, tem um atendimento pastoral comigo das 2 até as 7 horas da noite, amanhã tem oração também, 9 horas às 10 horas, sexta-feira é o culto da juventude Vida Nova. Cadê os jovens aí? Amém? Então, no ginásio da igreja, tremendo, eles estão com um projeto, eles estão estudando o livro de Atos dos Apóstolos, então, ministrações poderosíssimas, quero incentivar você, sexta-feira, 8 horas, tá? Nesse sábado, nós não temos programação oficial, e no domingo, quem sabe o que é domingo? Páscoa, né? Então, quero incentivar, encorajar você, 10 horas da manhã, nosso culto da Páscoa, aí depois do culto, nós vamos ter um delicioso almoço inteiramente gratuito, para quem dá glória a Deus. Glória a Deus, tá fraco, né? Mas tá bom. Encerrando domingo, 6 horas da tarde, o culto da fé, tá bom? No outro final de semana, na outra sexta-feira e no outro sábado, nós vamos ter aí um seminário sobre o Espírito Santo. Pastor Marcelo Jamal já esteve conosco em inúmeras ocasiões, vai estar ministrando a palavra. Então, quero incentivar você, não tem que pagar nada, não tem que fazer inscrição, mas venha participar, tá bom? Começa na sexta-feira, dia 21, termina no sábado, dia 22. Amém? Amém? Então, programe-se, agende-se para estar conosco. Tenho certeza que você vai ser edificado, fortalecido. Amém, amados? Esqueci de alguma coisa ou não? Não? Tudo isso, né? Vamos orar pelas crianças. Na sequência, a Santa Amada Igreja vai estar sendo despedida. Lembra também, né? O pastor tem esquecido de falar, até já preguei sobre isso há 15 dias atrás, o jejum. Então, toda quarta-feira é o jejum oficial da igreja, do ministério, tá bom? Então, os obreiros, as obreiras aí estão convocados a jejuar nas quartas-feiras. Aqueles e aquelas que estão enfermos estão dispensados e as irmãs que estão grávidas também estão dispensadas dessa convocação. Vamos orar? Amém? Vamos orar pelas crianças, na sequência a Santa Amada Igreja vai estar sendo despedida. E não esqueça, amado, o seu pertence, ó, tem carteira, tem chave, tem fotografia, tem garrafa com água, tá bom? Vamos orar. As crianças, ó, só um minutinho. Pai, soberano, glorioso, majestoso, Pai, nós te agradecemos, Pai, pela vida de cada um desses meninos, dessas meninas. Clamamos ao Senhor que o Senhor guarde, o Senhor, Deus, livre eles de abuso, violência, perseguição, alcoolismo, drogas, homossexualismo. Que à medida, Pai, que eles crescem fisicamente, que eles cresçam na graça e no conhecimento dos homens e do Senhor, e ao teu tempo, caso Jesus não tenha voltado, que eles venham ser incorporados ao teu exército, venham ser usados por ti, Pai, para a honra, para a glória do teu santo nome, Pai. Pai, nós queremos aqui declarar, Pai, que essas crianças são saudáveis, são educadas, são disciplinadas, são obedientes, são amorosas. Elas vão de ser, Pai, em tuas mãos poderosos e maravilhosos instrumentos e vão dar aos pais terrenos muitas alegrias, Pai. Clamamos ao Senhor também ali pela vida da tua filha, a missionária Araci, que está hospitalizada. Venha de encontro, venha curando, venha sarando ela agora. Pai, despede o teu povo, leva o teu povo em segurança aos teus lares, Pai. Abençoe ali o ministério da tua filha, a pastora Tamara. Continue se revelando a ela e através dela, e use ela cada dia com mais poder e com mais autoridade, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te sustente, que o Senhor te proteja, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto e te dê muita paz. Vão em paz, que Deus os abençoe. E fala aí para um irmão, para a irmã, creia. Amém? Tudo é possível ao que crê. Deus abençoe.